Quando eu terminei de ler, recordei que uma noite, algumas semanas antes, havia escrito um estranho poema que também tratava do lobo da estepe. Busquei-o no torvelinho de papéis que enchem a gaveta de minha mesa, encontrei-o e li. Eu, o lobo da estepe, vago errante pelo mundo de neve recoberto, um corvo sai de uma árvore, adejando, mas não há corças por aqui, nem lebres. Vivo ansiando por achar a corça. Ah, se eu desse com uma, tê-la em meus dentes, entre as minhas garras, nada seria para mim tão belo. Havia de tratá-la tão cordial, de cravar-lhe nas ancas os meus dentes, beber-lhe o sangue até a saciedade, a uivar depois na noite solitário. Contentava-me mesmo como uma lebre. Na noite sabe bem a carne flácida, porque da mim há de afastar-se tudo quanto faz esta vida mais alegre. Em minha cauda o pelo está grisalho, e também já não vejo as coisas nítidas. Há muito que morreu a minha esposa, e vivo a errar sonhando corças, ansiando lebres. Ouço o vento soprar na noite fria, com neve aplaco o fogo da garganta e levo para o diabo a minha alma. Agora tinha nas mãos 2 retratos meus. Um, o autorretrato em versos burlescos, triste e angustiado, como eu mesmo. O outro, frio e traçado com aparência de alta objetividade por um estranho, visto de fora para dentro e de cima para baixo, escrito por alguém que sabia mais e, no entanto, também menos do que eu. E esses 2 retratos, meu poema triste e balbuciante, e o inteligente estudo de mão desconhecida, ambos me causaram dor, ambos tinham razão, retratavam claramente o insuportável e insustentável da minha condição. Este lobo da estepe devia morrer. Sua odiosa existência devia encontrar fim por suas próprias mãos, ou havia de consumir-se no fogo mortal de uma continuada exposição de si mesmo. Deveria transformar-se, tirar a máscara e defrontar-se com uma nova encarnação do seu ser, do seu eu. Esse processo não me era novo nem estranho. Já o conhecia, já o havia experimentado em muitas ocasiões, algumas vezes em momentos de profundo desespero. Às vezes, o meu ser ficava reduzido a frangalhos com essas experiências destrutivas. Às vezes, as potências do abismo o despertavam e o destruíam. Outras vezes, atraiçoavam-me um período definido e particularmente adorado de minha vida e o perdia para sempre. Em certa ocasião perdi minha condição burguesa juntamente com meus bens e tive de aprender a renunciar à consideração daqueles que até então tiravam o chapéu diante de mim. De outra feita, minha vida familiar desmoronou-se da noite para o dia. Minha mulher, atacada de loucura, expulsou-me do lar e do conforto. O amor e a confiança se converteram logo em ódio e em luta de morte. Os vizinhos me olhavam cheios de compaixão e de desprezo. Foi aí que começou minha solidão. E outra vez, depois de alguns anos, amargos e difíceis, depois de haver construído uma nova vida ascética e espiritual, de haver criado um ideal numa severa solidão e penosa autodisciplina, depois de haver atingido certa tranquilidade e altivez entregue à prática do pensamento abstrato e a uma meditação rigorosamente metódica, essa transformação vital também acabou por desabar. Essa forma de vida perdeu num instante seu nobre e elevado sentido. Arrastou-me de novo a viajar fatigadamente pelo mundo, amontoaram-se novas dores e novas culpas. E cada vez que arrancava uma máscara que via ruir um ideal, cada um desses acontecimentos era precedido por um silêncio e um vazio cruéis, por um mortal isolamento e ausência de relações, um triste e sombrio inferno que agora, de novo, tinha de enfrentar. Não posso negar que após cada uma dessas comoções de minha vida, no final sempre me restava algum proveito, um pouco mais de liberdade, de espiritualidade, de profundidade, mas também de isolamento, de incompreensão, de frigidez.
Vista do ângulo burguês, minha vida fora, de uma a outra dessas comoções, uma permanente descida, um afastamento cada vez maior do normal, do permitido, do são. Ao longo de alguns anos fiquei sem trabalho, sem família, sem lar. Estava à margem de qualquer grupo social, sozinho, sem o amor de ninguém, inspirava suspeita a muitos. Estava em contínuo e amargo conflito com a opinião e a moral públicas. E embora continuasse vivendo na esfera burguesa, era, todavia, por minha maneira de pensar e de sentir, um estranho nesse mundo. Religião e pátria, família e Estado careciam de significação das profissões para mim, e já nada me importava. A presunção da ciência, das profissões, das artes me causava asco. Meus pontos de vista, meu gosto, todo o meu pensamento com o que em outras épocas brilhara como homem bem conceituado, tudo estava agora abandonado e embrutecido e causava suspeita a muita gente. Se em todas as minhas dolorosas transmutações adquirir algo de indivisível e imponderável, caro tivera de pagá-lo, e em cada uma delas minha vida se tornara mais dura, mais difícil, mais solitária e perigosa. Na verdade, não tinha nenhum motivo para desejar a continuação desse caminho que me conduzia à atmosfera cada vez mais rarefeitas, semelhantes àquela fumaça da canção de outono de Nietzsche. Ah, sim, já conhecia estes acontecimentos, essa transformação que o destino reserva aos seus filhos diletos, aos mais difíceis de contentar. Conhecia-o demasiadamente bem, conhecia-os como um caçador diligente, mas sem sorte, conhece as etapas de uma caçada. Como um velho jogador de bolsa, pode conhecer as etapas da especulação, do lucro, da insegurança, da insolvência, da bancarrota. Teria de voltar a sofrer tudo aquilo? Tudo esse tormento? Toda essa extravagância, necessidade, todos esses olhares de vileza e pouco valor do próprio eu? Toda essa terrível angústia diante do sucumbir? Todo esse temor de morte? Não era mais prudente e simples impedir a repetição de tanta dor e sair de cena? Certamente era mais simples e razoável. Fosse verdadeiro ou não o que diz o livrinho do Lobo da Estepe sobre o suicida, nada poderia impedir meu fazer de matar-me com a ajuda do gás, da navalha ou da pistola. A repetição de um processo cujas amargas consequências já tivera ocasião de experimentar tantas vezes e com tanta intensidade. Não, com todos os demônios, não havia nenhuma força no mundo que pudesse exigir de mim novamente o encontro com os horrores da morte. O ter de passar outra vez por uma nova conformação, uma nova encarnação, cujo fim não seria já a paz e o descanso, mas sempre uma nova autodestruição, ou pelo menos outra nova autoconformação. Embora o suicídio fosse estúpido, covarde e mesquinho, embora fosse uma saída de emergência difame, difamante e vergonhosa para fugir ao torvelinho de dores, qualquer saída ainda mais ignominiosa seria desejar-se intimamente. Não se tratava de nenhum drama de nobreza, de heroísmo. Aqui estaria eu diante da singela escolha entre uma dor passageira e leve e um sofrimento infinito e indizível. Não raro em minha vida difícil, insensata, fui como o pobre Dom Quixote, preferindo a honra, a comodidade e o heroísmo à razão. Mas já era tempo de acabar com isso. Amanhã já se despontava através da vidraça a plúmbia e maldita luz de um dia chuvoso de inverno, quando finalmente fui para a cama. Estava afinal decidido. Porém, no último instante, no derradeiro momento da consciência, no instante do transpasse, brilhou a rapidez de um raio, aquela notável passagem do livro do Lobo da Estepe, onde se fala dos imortais. E a ela se uniu a palpitante recordação de que, em muitas ocasiões, a última fora recentemente, eu me sentira bastante próximo deles para saborear ao compasso de uma música antiga, toda serena, clara e sorridente sabedoria de que eram dotados. Essa lembrança surgiu em mim, brilhou um momento
e se extinguiu, e o sono caiu pesado como uma montanha sobre a minha cabeça. Despertando ao meio-dia, encontrei logo clara minha resolução. O livrinho estava na mesinha de cabeceira, junto ao poema, e minha decisão, após uma noite de sono, havia tomado forma e me contemplava do torvelinho de minha vida atual com um calmo e amigável gesto de saudação. Não havia pressa. Minha resolução de morrer não era o produto do humor de uma hora. Era um fruto maduro e são que havia sazonado lentamente até atingir a plenitude, embalado pelo vento do destino, cujo próximo sopro haveria de deitá-lo ao chão. Tinha em minha caixa de remédios uma droga excelente para aplacar dores, um preparado extremamente forte à base de ópio, que usava muito raramente. Dele me abstendo não raro por meses seguidos. Recorria ao narcótico somente quando a dor física me mortificava insuportavelmente. Mas não servia para suicidar. Já o havia experimentado alguns anos passados. Certa vez, quando o desespero se apodera de mim, tornei uma boa dose do medicamento, o suficiente para dar cabo de 6 homens, e, no entanto, não conseguiu liquidar-me. É verdade que dormi, tive algumas horas em completo aturdimento, mas depois, para a grande decepção de minha parte, fui semi-despertado por violentas convulsões estomacais, vomitei todo o veneno e voltei a dormir até o dia seguinte, quando despertei com o estômago vazio, o cérebro a arder e quase sem memória. A não ser um período de insônia e de fortes dores no estômago, o veneno não me causou nenhum outro efeito. Não cabia, pois, levar tal meio em consideração, por isso resolvi a coisa da seguinte forma: quando me visse na necessidade de usar aquele ópio, ninguém me impediria de administrar-me, em vez desse breve calmante, outro mais duradouro, a morte certa, positiva, por meio de uma bala ou da navalha de barbear. Com isso ficava definida a situação. E quanto a esperar que chegasse aos 50 anos, como o livreto sabiamente prescrevia, pareceu-me uma espera demasiado longa de suportar, pois me faltavam ainda 2 anos para isso. Mas dentro de 1 ano, de 1 mês, ou talvez amanhã, a porta estaria aberta para mim. Não posso dizer que aquela resolução tivesse alterado muito a minha vida. Tornou-me um pouco mais indiferente com as minhas aflições, um pouco mais descuidado no uso do ópio e do vinho, um pouco mais curioso de conhecer os limites do suportável. Mas isso era tudo. Os outros acontecimentos daquela noite tiveram efeito mais perdurável. Voltei a ler várias vezes o Tratado do Lobo da Estepe, já com abnegação e agradecimento, como se um mago invisível estivesse dirigindo prudentemente o meu destino, já com desprezo e desdém pela insipidez do tratado que, a meu ver, não compreendia em absoluto a disposição e o trânsito específicos de minha vida. O que ali estava escrito sobre os lobos da estepe e os suicidas era, sem dúvida, muito bom e judicioso. Caracterizava bem a espécie e o tipo, mas era uma rede de malhas muito largas para apanhar o meu ser individual, meu destino único e insubstituível. Todavia, o que mais me ocupava o pensamento era aquela alucinação ou visão do muro da igreja, a advertência cheia de promessas daquelas letras luminosas que concordavam com o significado do tratado. Muito me estava prometido ali, as vozes daquele estranho mundo acicatavam-me a curiosidade. Nelas pensei profundamente durante longas horas, e a advertência daquela inscrição me falava cada vez mais claramente. Só para os raros, só para os loucos. Louco eu devia ser, e sem dúvida era um dos raros. Senão aquela voz não me teria alcançado, senão aquele mundo não me teria o que dizer. Meu Deus, não estava há bastante tempo afastado da vida comum, da existência e do pensamento dos normais? Não estava há muito mais do que suficientemente solitário e louco? E, no entanto, compreendi muito bem no íntimo do meu ser o chamado, o convite à loucura, o
alistamento da razão, a escapada aos estorvos da convenção para entregar-me a um mundo flutuante e anárquico da alma e da fantasia. Uma tarde, após percorrer em vão as ruas e praças em busca do homem do cartaz, e após haver passado e tornado a passar diante do muro da porta invisível, acabei dando com um cortejo fúnebre em São Martim. Enquanto examinava a face dos que acompanhavam o carro fúnebre, fiquei pensando, em que parte da cidade, que parte do mundo vive o homem cuja morte significará uma perda para mim? E onde estará o homem para quem minha morte há de significar algo? Havia a Érica, verdade, mas há muitos que vivíamos separados. Raramente nos víamos sem que brigássemos, e por ora nem sequer sabia de seu paradeiro. Vinha às vezes ver-me, ou ia eu ao seu encontro, e embora ambos fôssemos pessoas solitárias e difíceis, aparentadas na alma e nas suas enfermidades, havia entre nós certos laços que persistiam apesar de tudo. Mas não haveria de respirar fundo e sentir-se um tanto aliviada ao ter conhecimento de minha morte? Não sabia. Também nada sabia sobre a autenticidade de meus próprios sentimentos. É preciso que se viva no normal e no possível para que se saiba algo destas coisas. Enquanto isso, seguindo meu capricho, juntei-me ao cortejo fúnebre e caminhei ao lado dos acompanhantes até o cemitério, uma necrópole moderna de cimento, dotada de crematório e de todos os requisitos imagináveis. Nosso defunto, entretanto, não foi cremado. Descarregaram o caixão junto a uma simples cova aberta no solo, e vi o padre e os outros abutres da morte, mais os agentes funerários, executarem suas funções, procurando revesti-las de alta solenidade e de tristeza. Sua teatralidade, confusão e fingimento eram tais que ficavam a um passo do ridículo. Vi como suas vestes negras caíam-lhes flutuantes dos ombros e como se esvoaçavam por imitar, como se esforçavam por imitar a tristeza dos parentes e em dobrar os joelhos diante do morto, da majestade da morte. Tal afã era inútil, pois ninguém chorava. O morto não parecia insubstituível para quem quer que fosse. Ninguém parecia disposto a piedosas reflexões, e quando o padre se dirigiu à comitiva, chamando a todos de meus irmãos em Cristo, silenciosos e mercantis aqueles negociantes e quitandeiros, acompanhados de suas mulheres, baixaram os olhos com muita seriedade, embaraçados e perplexos, movidos apenas pelo desejo de que tudo aquilo acabasse o quanto antes. Quando parecia ter chegado ao fim, os dois irmãos em Cristo, que estavam na frente, apertaram a mão do orador e limparam os sapatos numa moita, tirando-lhes o barro úmido em que fora sepultado o morto. Logo os rostos voltaram a ficar imediatamente naturais e humanos, e um deles me pareceu de repente conhecido. Era, segundo imaginei, o homem que naquele dia carregava o cartaz, o mesmo que me entregou aquele pequeno livro. Naquele instante, como me parecesse havê-lo reconhecido, o homem se voltou, agachou-se, deteve-se a baixar a bainha das calças de fazenda negra que trazia arregaçada sobre os sapatos e afastou-se às pressas dali com um guarda-chuva pendurado ao braço. Saí atrás dele, alcancei-o, cumprimentei-o com a cabeça, mas ele pareceu não me reconhecer. Hoje tem espetáculo? Perguntei, tentando piscar um olho, à maneira daquele que compartilha um segredo. Mas semelhante linguagem mímica havia deixado de ser natural para mim, pois, vivendo como vivia, quase perdera o hábito de falar e senti que toda a minha tentativa de fazer um sinal acabara não passando de uma estúpida careta. Espetáculo? Grunhiu o homem, olhando-me como se jamais me tivesse deitado os olhos. O senhor que vá ao Águia Negra
se é que é o que deseja. Na verdade, eu não estava seguro se aquele era ou não o homem do cartaz. Decepcionado, continuei a caminhar, sem saber onde ia, sem metas, sem preocupações ou deveres. A vida me sabia horrivelmente amarga. O asco que morava em mim estava atingindo o seu mais alto nível. Sentia que a vida me empurrava e me arrastava para fora. Furioso, corri pela cidade em brumas, tudo me parecendo cheirar a terra e a fossa. Não, em meu enterro não haveria nenhum daqueles pássaros da morte, com suas sotainas e seus murmúrios piedosos. Para qualquer sítio que olhasse, para qualquer parte que dirigisse o pensamento, em lugar algum me esperava uma alegria. Em nenhuma parte havia um chamado para mim. Nem sentia qualquer atrativo. Tudo cheirava a decomposição e a apodrecimento conformismo. Tudo era velho, murcho, triste, balofo, esgotado. Meu Deus, como era possível tal coisa? Que havia sido de mim, que tivera as asas da juventude e da poesia, o amigo das musas, o viajante do mundo, o ardente idealista? Como me sobreviera uma paralisia tão lenta e furtiva, esse ódio contra mim mesmo e contra todos, essa obstrução de todo sentimento, essa profunda e perniciosa indolência, esse imundo inferno de saciedade e coração vazio? Ao passar pela biblioteca, encontrei-me com um jovem professor, com quem havia conversado algumas vezes e a quem fora procurar em sua casa quando, da última vez em que fora, estivesse aqui, faz alguns anos, para conversarmos sobre mitologia oriental, um tema que então me interessava muito. O estudioso vinha em minha direção, andando com ar empertigado e aparência de quem sofre da vista, e só me reconheceu no momento exato em que eu já me dispunha a passar ao largo. Precipitou-se sobre mim com muita cordialidade e eu, em meu lamentável estado de espírito, quase me senti agradecido por tal cordialidade. Estava contente em ver-me e animou-se ainda mais, recordando-me algumas particularidades de nossas conversações anteriores, assegurando-me que muito devia aos meus estímulos e que pensava frequentemente em mim. Desde aquela época não voltara a conversar com nenhum colega de maneira tão emotiva e proveitosa. Perguntou-me desde quando estava na cidade. Menti. Uns poucos dias apenas. E por que ainda não fora visitá-lo? Olhei para a cara do homem, achei a cena um tanto ridícula, mas lambi como um cão faminto aquelas migalhas de simpatia, aquelas sombras de calor humano, aquele bocado de reconhecimento. Harry, o lobo da estepe, sorriu comovido. A baba veio-lhe às fauces secas e, contra sua vontade, deixou-se entregar ao sentimentalismo. Sim, tornei a mentir. Estava aqui apenas de passagem, por motivo de estudo, e não me sentia muito bem disposto, senão já teria ido visitá-lo, é claro. E quando me convidou amavelmente para passar a tarde em sua casa, aceitei agradecido e pedi-lhe que transmitisse minhas recomendações à sua senhora, enquanto as faces me doíam de tanto esforço, pois não estava acostumado àquele fastidioso exercício. É durante o tempo em que eu, Harry Haller, estive em meio à rua, surpreso, envaidecido, estudadamente polido e sorridente, diante do rosto míope e bondoso do colega professor, o outro Harry ficou ao lado, rindo ironicamente e pensando no irmão tão singular, tão desnaturalizado, tão mentiroso que tinha, pois não fazia 2 minutos havia arreganhado os dentes contra o mundo maldito, e agora a primeira chamada, o primeiro saudar ingênuo de um honrado homem de bem, se sentia comovido, extremamente condescendente, e se refestelava todo como um leitãozinho diante de um pouco de afeto, de consideração, de amizade. Assim estavam os dois Harrys, as duas figuras extraordinariamente antipáticas diante do professor, insultando-se, observando-se, cuspindo-se mutuamente. E ao mesmo tempo fazendo a si mesmas, como sempre que achavam nessa situação, a mesma pergunta: se aquilo não passava debilidade e estupidez humana, vulgar falta de hombridade,
ou se aquele sentimental egoísmo, aquela falta de caráter, aquele desmazelo e dissensão dos sentimentos era simplesmente uma peculiaridade dos lobos da estepe. Se tal sordidez fosse comum aos humanos, então podia entregar-me ao desprezo pelo mundo com renovadas energias. Mas se fosse apenas uma debilidade pessoal, então ali estava o motivo para uma orgia de autodesprezo. Com a disputa entre os dois Harrys, o professor foi quase esquecido. De repente voltou a parecer-me aborrecido e me apressei em despachá-lo. Vi-o afastando-se pela avenida deserta, com um passo humilde e algo cômico de um idealista, de um crente. Alvoroçava-se a batalha em meu interior, e enquanto eu contraía e distendia mecanicamente os dedos entumecidos em luta contra a gota, tive de confessar a mim mesmo que me havia deixado apanhar, que aceitara um convite para jantar às 7:30 da noite, com a obrigação de fazer cortesias, de conversar assuntos científicos e de contemplar a felicidade de uma família estranha. Voltei furioso para casa, misturei conhaque com água, engoli minhas pílulas para a gota, estendi-me no divã e tentei ler. Quando consegui entregar-me um instante à leitura da Viagem de Sofia, de Mendel à Saxônia, um folhetim encantador do século XVIII, recordei-me de repente do convite de que não estava barbeado nem vestido. Sabe Deus por que motivo havia concordado em aceitar o convite. Assim sendo, Harry, levanta-te, deixa o livro de lado, ensaboa a cara, raspa a barba até sair sangue, veste a roupa e entrega-te ao convívio dos homens. Enquanto me barbeava, pensei no imundo buraco de lama do cemitério, no qual haviam baixado o desconhecido e nos rostos avinagrados dos contrafeitos irmãos em Cristo, mas não consegui rir-me disto nem uma só vez. Ali terminava, segundo me parecia, naquele imundo buraco de lama, em meio às tolas palavras do pregador e os estúpidos gestos dos acompanhantes, no espetáculo desconsolador de todas aquelas cruzes de lápides de metal e mármore, junto àquelas flores artificiais de folha e vidro, ali terminava não só o desconhecido, ali acabaria enterrado amanhã ou depois, não só eu, diante da perplexidade e da hipocrisia dos acompanhantes, mas ainda tudo mais, todo o nosso anseio, toda a nossa cultura, toda a nossa fé, toda a nossa alegria de viver e nosso gosto de existir. Nosso mundo cultural era um cemitério. Ali estavam Jesus Cristo e Sócrates. Ali estava Mozart e Handel. Dante e Goethe não passavam de nomes meios apagados numa placa de metal enferrujada, rodeada de assistentes falsos e hipócritas, que dariam tudo para continuar acreditando nas placas de metal. Em outros tempos sagrados para eles, que dariam tudo para dizer ao menos umas honestas e sérias palavras de tristeza e desesperança sobre o mundo desaparecido, mas só sabiam, em vez disso, rodear o túmulo, gesticulantes e forçados. Acabei cortando o queixo no lugar de costume. Gastei uns minutos para estancar o sangue e tive de trocar o colarinho, sem saber por que fazia tudo aquilo, pois não sentia menor prazer em atender àquele convite. Mas uma parte do Harry estava representando de novo uma comédia, dizendo que o professor era uma pessoa simpática, suspirava por um pouco de aroma de humanidade, da sociedade e de palestra. Lembrou-se da bela mulher do professor. Achou no fundo muito alentadora a ideia de passar a noite na casa daqueles amáveis anfitriões e me ajudou a pregar no queixo um pedacinho de esparadrapo. Ajudou-me a vestir e a dar o nó na gravata decente, me impediu com jeito de seguir meu verdadeiro impulso de permanecer em casa. Ao mesmo tempo pensava comigo, assim como agora me visto e saio, vou visitar o professor e troco com ele algumas frases amáveis, mais ou menos falsas, tudo isso contra a minha vontade. Assim procede a maioria dos homens que vivem e negociam todos os dias, todas as horas, forçadamente e sem, na realidade, querê-lo. Fazem visitas, mantêm conversações, sentam-se durante horas inteiras em seus escritórios e fábricas,
Tudo à força, mecanicamente, sem vontade. Tudo poderia ser realizado com a mesma perfeição por máquinas ou não se realizar. E essa mecânica eternamente continuada é o que lhes impede, assim como a mim, de exercer a crítica de sua própria vida, reconhecer e sentir sua estupidez e superficialidade, sua desesperada tristeza e solidão. E tem razão, muitíssima razão, os homens que assim vivem, que se divertem com seus brinquedinhos, que correm atrás de seus assuntos, em vez de se oporem à mecânica aflitiva e olharem desesperados o vazio, como faço eu, homem marginalizado que sou. Se às vezes desprezo e até me burlo dos homens nessas páginas, não será por isso que os culpe de minha indigência pessoal, mas eu que cheguei tão longe e estou à margem da vida, de onde se tomba a escuridão sem fundo, cometo uma injustiça e minto, se pretendo enganar-me, enganar os outros, como se funcionasse também para mim aquela mecânica, como se continuasse a pertencer àquele mundo nobre e infantil do eterno jogo. A noite foi também prodigiosa. Detive-me um momento diante da casa de meu conhecido e olhei para dentro através das janelas. Ali mora um homem, pensei, que leva avante seu trabalho ano após ano, que lê e comenta textos, procura inter-relações entre as mitologias pré-asiáticas e índicas e sente satisfação com isso, pois crê no valor de seu trabalho, crê na ciência de quem é fiel servidor. Acredita no valor do saber, que se deva acumular cultura, pois crê no progresso e no desenvolvimento. Não viveu a guerra nem a revolução das bases do pensamento humano feita por Einstein. Isso é algo que diz respeito somente aos matemáticos, pensa ele. Não percebe em absoluto que em seu redor se está preparando a próxima guerra. Considera odiosos os judeus e os comunistas. É um bom menino, irreflexivo, alegre, que se considera importante e invejável. Assim mesmo resolvi entrar. Fui recebido por uma criada de avental branco, que por algum pressentimento me fez notar com exatidão onde deixava meu chapéu e o sobretudo. Introduzi-me numa sala cálida e luminosa e rogou-me que esperasse. Aí, em vez de rezar uma oração ou dormitar um pouco, segui um impulso brincalhão e apanhei a primeira coisa que estava a meu alcance. Era uma gravura, representava o poeta Goethe, um ancião cheio de caráter, genialmente penteado e com o rosto muito bem modelado, no qual não faltava nem o célebre fogo do olhar, nem o traço de solitário com um ligeiro véu de cortesia, detalhes que devem ter exigido grande trabalho ao artista. Conseguira ele dar a este demoníaco ancião, sem prejuízo de sua profundidade, um ar algo acadêmico e ao mesmo tempo teatral, de alto domínio e proibidade, e o representar, enfim, como um senhor formoso em sua ancianidade, próprio para adornar qualquer casa burguesa. Provavelmente, a estampa não fosse mais estúpida que as outras dessa classe. Todos aqueles nobres, redentores, apóstolos, heróis, intelectuais, estadistas, confeccionados por aplicados artífices, me irritavam mais, talvez pelo virtuosismo com que eram tratados. Fosse como fosse, talvez, devido à minha irritabilidade habitual, aquela vã e pretensiosa representação do velho Goethe despertou em mim uma dissonância fatal e me deu a entender que não estava no lugar devido. Ali era o ambiente familiar dos grandes mestres, belamente estilizados, das grandezas nacionais e não dos lobos da estepe. Se o dono da casa se tivesse apresentado, ter-me-ia sido fácil retirar-me em seguida com aceitável pretextos. Mas foi a dona da casa quem entrou e me conformei com a sorte, embora estivesse prenunciando desgraça. Cumprimentamo-nos e ao primeiro desacordo seguira-se outros mais sonoros. A senhora elogiou minha boa aparência, embora eu estivesse mais que convencido do muito que mudara desde o nosso último encontro. Já ao apertar-me os dedos gotosos, fez-me recordar minhas terríveis dores reumáticas. E logo perguntou como ia minha mulher, tendo eu lhe dito que ela me havia abandonado
e que o nosso casamento estava desfeito. Estávamos alegres quando entrou o professor. Ele também me cumprimentou alegremente e o falso e o cômico da situação chegaram logo a um belo clímax. Trazia um jornal à mão, um diário que assinava, órgão do Partido Militarista Exaltado, e após haver-me dado a mão, apontou o jornal e disse que nele havia um artigo sobre um indivíduo que tinha o mesmo nome que eu, um tal de Haller, articulista que devia ser um indivíduo sem pátria, pois zombara do Kaiser e afirmara que sua pátria não era menos culpada da guerra do que os países inimigos. Que espécie de indivíduo devia ser? A redação respondera energicamente a esse tipo e o expusera à execração pública. Passamos a outro assunto quando viu que o tema não me interessava. E nem de longe ocorreu a ambos a possibilidade de aquele monstro estar sentado à sua frente. No entanto, a verdade é que estava, pois o horrível indivíduo era eu. Deixa pra lá. Para que perturbar e assustar as pessoas? Ri para dentro, sabendo que lá de fora a esperança de sentir algo agradável aquela noite. Recordo-me claramente do instante em que o professor começou a falar de Haller, o traidor de sua pátria. Foi aí que o horrendo sentimento de depressão e desespero que progressivamente crescia em meu interior, desde a cena do enterro, se materializou numa rude opressão. Chegou ao clímax de uma angústia corporal no ventre, despertando dentro de mim um terrível e sufocante presságio. Tive a impressão de que algo estava à minha espera, de que se aproximava um perigo. Felizmente anunciaram que o jantar estava à mesa. Passamos à sala de jantar e, enquanto me esforçava para dizer ou perguntar algo sem importância, comi mais do que de costume e me senti cada vez mais digno de lástima. Santo Deus, pensava continuamente, por que nos sacrificas tão severamente? Percebi claramente que meus anfitriões também não se sentiam à vontade e que sua cordialidade era forçada, fosse porque eu me comportasse de maneira tão lamentável, fosse em consequência talvez de algum desentendimento doméstico. Não houve uma só pergunta que me fizesse que recebesse de mim uma resposta exata. Logo me vi embaraçado em minhas mentiras e tive de lutar contra o asco que cada palavra me causava. Por fim, à guisa de mudar de assunto, comecei a falar-lhes a propósito do enterro que presenciara naquela manhã, mas não consegui encontrar o tom. Minhas recorrências ao humor soaram vazias e cada vez mais nos afastávamos uns dos outros. Em meu interior, o lobo da estepe arreganhava os dentes com ironia e, ao chegar à sobremesa, o silêncio já havia tomado conta de nós três. Regressamos à sala de estar onde tomávamos café e licor, na esperança de que isso pudesse animar-nos. Mas ali, entretanto, voltou a cair-me sob a vista a figura do príncipe dos poetas. Embora estivesse colocado sobre uma cômoda a um canto da sala, sem conseguir livrar-me dele, levantei-me e apanhei-o de novo, embora ouvisse em meu interior a advertência de que estava prestes a cometer uma indelicadeza. De tal forma me senti obcecado pelo insustentável da situação que achei chegando o momento de animar meus anfitriões, arrastá-los para fora de sua comodidade e colocá-los de acordo comigo. Se não, do contrário, sobreviveria certamente uma explosão. É de supor, disse eu, que Goethe não fosse assim na realidade. Não tivesse esse vaidoso ar de nobreza, essa majestade lançando olhares amáveis para os seus admiradores, esse ar varonil de quem vive num mundo de encantadores sentimentalismos. Sem dúvida, poder-se-iam dizer muitas coisas contra ele. Eu próprio muito teria de recriminar sua venerável pomposidade, mas representá-lo assim, bem, já é ir longe demais. A dona da casa serviu o café com uma expressão de profunda reprovação no olhar e deixou a sala. E logo o marido confessou-me, um tanto encabulado, que o retrato de Goethe pertencia a ela, a esposa, e era considerado por ela uma de suas mais caras relíquias. E mesmo que, objetivamente, o senhor tivesse razão, o que me permito duvidar,
Não devia ter se expressado com tamanha franqueza. O senhor tem razão, admiti. Infelizmente é um hábito, um vício que tenho, esse de sempre expressar-me da maneira mais rude, coisa que o próprio Goethe costumava fazer em seus melhores momentos. Nessa reprodução amaneirada, Goethe certamente jamais se permitiria o uso de uma expressão crua, direta e autêntica. Peço-lhe 1000 perdões ao senhor e à sua senhora. Diga-lhe, por favor, que sou um esquizofrênico e agora, se me permite, está na hora de eu retirar-me. A isso, o confuso senhor opôs algumas objeções, voltando a recordar-me quanto tinham sido belas e emotivas nossas anteriores discussões, que minhas teorias a propósito de Mitras e Krishna lhe causaram naquele tempo uma profunda impressão. Achava, pois, que hoje também seria oportunidade, etc. Agradeci-lhe e disse-lhe que tais palavras eram muito amáveis, mas que, infelizmente, meu interesse por Krishna, assim como meu gosto pelas conversas eruditas, haviam desaparecido por completo. E que, além do mais, hoje, lhe havia mentido várias vezes. Por exemplo, que não estava na cidade há apenas alguns dias, mas já há muitos meses. Vivia, entretanto, só para mim e não me sentia mais apto a participar de reuniões familiares. Primeiro, porque estava sempre de mau humor e afetado pelo gota. E segundo, por estar bêbado, a maioria das vezes. Finalmente, para reabilitar-me e não passar por mentiroso, tive de declarar ao ilustre senhor que ele me havia ofendido muitíssimo. Corroborara a opinião contra Haller, veiculada por um estúpido militar desocupado e cabeça dura, expedida num jornaleco reacionário. Aquele indivíduo, o apátrida Haller, era eu mesmo, e melhor para o país e o mundo que ao menos um ou dois indivíduos capazes de pensar se inclinassem pela razão e a paz do que levar cegamente os homens a uma nova guerra. Me levantei e me despedi de Goethe e do professor. Apanhei no cabide as minhas coisas e saí correndo. O malvado lobo uivava dentro de mim. Os dois Harrys se atacaram numa cena. Compreendi depois claramente que aquela noitada tão pouco edificante tinha para mim muito mais importância do que para o indignado professor. Para ele fora uma decepção e um pequeno escândalo, mas para mim foi um último fracasso, deserção, minha despedida do mundo burguês, moralista, erudito, uma vitória completa do lobo da estepe. E fora uma despedida de fugitivo e vencido, uma declaração de falência ante mim mesmo, uma despedida sem consolo, sem supremacia, sem humor. Eu me havia despedido de meu mundo de então e de minha pátria, da burguesia, dos costumes, da ciência, da mesma forma que um paciente de úlcera estomacal se despede do leitão assado. Furioso, corri sob a luz dos lampiões, furioso e com uma tristeza mortal. Que dia mais desconsolador, mais vergonhoso e miserável, desde a manhã até a noite, desde o cemitério até a cena na casa do professor. Por quê? Para quê? Haveria sentido em continuar sofrendo dias e mais dias assim? Em continuar tragando tais sopas? Não. E assim sendo, aquela comédia tinha que acabar hoje mesmo. Vá para casa, Harry. Corta o pescoço. Chega de esperar. Corri pelas ruas, de um lado para o outro, impulsionado pela miséria. Naturalmente fora uma tolice de minha parte vituperar contra os adornos de salão naquela boa gente. Fora tolo e grosseiro, mas não podia fazer outra coisa. Não podia resistir àquela vida mansa, falsa, judiciosa. E como tão pouco pudesse aguentar, ao que parece, a solidão, como minha própria sociedade me odiasse tão indizivelmente e me tivesse horror, afogado que estava no espaço sem ar de meu inferno, que saída me restava? Nenhuma. Pensei em meu pai, minha mãe, na sagrada chama de minha juventude há tanto tempo extinta, nos milhares de alegrias e afãs de minha vida. Nada me restava de tudo aquilo, nem sequer o arrependimento, somente o tédio e a dor. Nunca me havia causado tamanha pena
e simples fato de viver como naquela hora. Numa afastada taberna de subúrbio, descansei por uns momentos, bebendo água e conhaque, e depois continuei a correr, acicatado pelo diabo, indo pelas abruptas e tortuosas ruelas da cidade velha, pelas avenidas até a praça da estação. Viajar, pensei. Entrei na estação, consultei a lista dos trens, pregada à parede, bebi um copo de vinho e tentei recobrar o ânimo. Comecei a ver, cada vez mais se aproximando, cada vez mais claramente, o fantasma que tanto temia. A volta a casa, a voltar a encerrar-me no quarto, o ter de permanecer quieto diante do desespero. Não podia escapar a isso ainda que continuasse caminhando horas e horas. O regresso à minha porta, à minha mesa cheia de livros, ao divã com o retrato de minha amada pendurado em cima, não podia escapar ao instante em que tornaria a navalha e teria de cortar o pescoço. Esta imagem fazia-se cada vez mais clara diante de mim, cada vez mais precisa. Sentindo o coração bater-me fortemente, provava a angústia maior de todas as angústias, o medo à morte. Sim, tinha um pavoroso horror à morte. Embora não vislumbrasse outra saída, embora o tédio, a dor e o desespero me tivessem sitiado, embora já nada me atraísse nem pudesse causar-me alegria ou dar-me esperanças, horrorizava-me indizivelmente a execução, o último instante, a fria ferida aberta na própria carne. Não enxergava nenhum caminho por onde pudesse escapar daquilo que tanto temia. Se na luta contra o desespero e a covardia esta última vencesse, também hoje por acaso, amanhã e todos os dias seguintes, estaria diante de mim o desespero, aumentado pelo desprezo de mim mesmo. Tantas vezes apanharia a lâmina para tornar a afastá-la, que uma vez de certo chegaria ao fim. Então era melhor fazê-lo logo, hoje. Falava comigo mesmo como se falasse com uma criança assustada, mas a criança não me ouvia, fugia dali, queria viver. Continuei minha caminhada inconstante pela cidade. Fiz amplos círculos em torno de minha casa, com a ideia do regresso em mente, mas sempre procrastinando. Parava aqui e ali nas tabernas, enquanto esvaziava um copo ou dois, logo voltava a caminhar, em amplos círculos em torno da meta, em torno da navalha, em torno da morte. Às vezes sentava-me, morto de cansaço, num banco, na borda de uma fonte, à beira da calçada. Ouvia bater meu coração, limpava o suor da face, continuava meu trajeto, cheio de angústias mortais, cheio de vacilantes ânsias de viver. Dessa forma, cheguei, já avançada a noite, a uma hospedaria de um quarteirão afastado que pouco conhecia, por trás de cuja janela soava uma estridente música de dança. Sobre a porta, li ao entrar um velho letreiro, Águia Negra. Dentro havia grande animação, muita fumaça, cheiro de vinho e algazarra. No salão, mais para dentro, estavam dançando ao som de uma música ensurdecedora. Detive-me na primeira sala, onde havia umas pessoas simples, na sua maioria pobremente vestidas, enquanto que na sala de baile podiam-se ver pessoas elegantes. Empurrado pelos circunstantes, acabei por sentar-me a uma mesa, junto ao balcão. Uma jovem bonita e pálida estava sentada num divã junto à parede. Trazia um vestido de baile com um grande decote e uma flor enfiada nos cabelos. Lançou-me um olhar observador e cordial ao me aproximar e com um sorriso chegou-se para o lado a fim de ceder-me lugar. Com licença? Perguntei, sentando-me ao seu lado. À vontade, disse ela. Obrigado, respondi. Não consigo ir para casa. Não quero, não posso. Quero ficar aqui ao seu lado, se é que me permite. Não devo ir para casa. Ela assentiu com a cabeça como se me compreendesse. Enquanto fazia, observei a onda de cabelo que lhe ia da testa até atrás da orelha e descobri que a flor já murcha era uma camélia. No salão a música ressoava e diante do balcão as garçonetes transmitiam aos berros os pedidos do público. Podia ficar aqui à vontade, disse, numa voz que me fez muito bem. Pode ficar aqui à vontade, disse, numa voz que me fez muito bem. Por que não quer voltar para casa?
Não posso. Tenho algo à minha espera. Não posso, não posso. É horrível. Pois deixe esperar à vontade e fique por aqui. Mas antes de mais nada, vamos limpar esses óculos, que assim não vai conseguir ver nada. Empreste meu lenço. Que vamos beber? Borgonha? Limpou meus óculos e pude então vê-la melhor. O rosto pálido e a boca vermelha cor de sangue, os claros olhos cinzentos, a testa lisa e fresca, com a onda a cair-lhe sobre a orelha. Afável e com um toque de ironia, começou a deixar-me à vontade. Pediu vinho, brindou comigo e olhou para os meus pés. Santo Deus, de onde é que você está vindo? Parece até que veio a pé de Paris. Isso não é maneira de se vir a um baile. Eu disse sim e não, sorri um pouquinho e deixei a falar. Estava achando-a bastante encantadora, para surpresa minha, pois até então sempre olhara com desconfiança a essa classe de moças. E foi muito bondosa comigo. Começou a tratar-me da maneira que melhor me convinha naquele momento. E assim foi sempre a partir daquele instante. Tratou-me com a doçura que eu necessitava e troçou de mim exatamente da maneira que convinha. Pediu um sanduíche e ordenou-me que o comesse. Serviu-me de vinho, mandou-me bebê-lo devagar e não de um trago. Depois elogiou minha obediência. Estou vendo que é um bom menino, disse para animar-me. Não é de tornar as coisas difíceis, mas sou capaz de apontar que há muito tempo não obedece a ninguém. Isso mesmo. Como que sabe? Como você sabe? Não é difícil. Obedecer é assim, como comer ou beber. Quando se passa muito tempo sem fazer uma ou outra coisa, não é preciso que insistam conosco, não é verdade? Não ficou satisfeito de fazer o que eu lhe disse? Muito contente. Você sabe mesmo tudo. Você é que facilita as coisas. Sou capaz, talvez, de lhe dizer o que está esperando em sua casa e o que tanto o angustia. Mas você sabe muito bem o que é e não precisamos falar no assunto, não é mesmo? Assunto desagradável. Ou a gente se enforca, está tudo muito bem, pois se deve ter lá suas razões para isso, ou então continua vivendo sem se preocupar senão com a vida. O negócio é esse. Ah, exclamei, se fosse simples assim, Deus sabe quanto me tenho preocupado com a vida e que isso de nada me serviu. Enforcar-se deve ser uma coisa difícil, suponho, mas viver é muito mais difícil. Só Deus sabe o quanto é difícil. Verá como é sumamente fácil. Já começamos bem. Limpamos os óculos, você comeu, bebeu. Agora vamos escovar um pouco essas calças e sapatos e em seguida você vai dançar um shimmy comigo. Você vai ver que eu tinha razão, exclamei exaltado. Nada mais desagradável para mim do que deixar de satisfazer um desejo seu. Mas não posso aceder ao que me pede. Não sei dançar o shimmy, nem a valsa, nem a polca, nem como se chamam todas essas outras. Nunca aprendi a dançar em toda a minha vida. Agora, está vendo, a coisa não é assim tão fácil quanto diz. A bela jovem sorriu com os lábios cor de sangue e balançou a cabeça firme e resoluta. Enquanto a olhava, pensei ver nela alguma semelhança com Rosa Chrysler, a primeira jovem de quem me enamorei quando rapaz. Só que Rosa tinha os cabelos castanhos e a pele morena. Não me lembrava com quem se parecia aquela estranha jovem. Era alguém de minha primeira juventude, talvez de minha infância. Vamos com calma, disse. Muita calma. Então você não sabe dançar? Dança nenhuma, nem mesmo o one-tap. E não obstante andou aí dizendo que teve de lutar na vida. Essa é uma mentira da grossa, seu moço, e não fica bem fazer isso na sua idade. Como pode dizer que a vida lhe deu muito trabalho se você nem sequer sabe dançar? É que nunca aprendi, não pude. Ela sorriu, mas aprendeu a escrever e a ler, não é verdade? E a somar, aprendeu latim, aprendeu francês, possivelmente, e muitas outras coisas semelhantes.
Aposto que passou uns 10 ou 12 anos na escola e estudou nela o possível. Talvez tenha até um título de doutor e conhece o chinês, o espanhol, ou não. Muito bem, mas a verdade é que nunca dedicou um pouco de tempo nem dinheiro para aprender a dançar, hein? Foram meus pais, justifiquei-me, fizeram-me aprender o latim, o grego, todas essas coisas, mas não me ensinaram a dançar. Não era uso entre nós, eles próprios não sabiam dançar. Olhou-me friamente, com muito desprezo. Em seu rosto voltou a brilhar algo que me recordou a infância. Agora põe a culpa nos pais. Será que perguntou a eles também se podia vir hoje ao Águia Negra? Perguntou? Está me dizendo que morreram há muito tempo. Ah, talvez você não tenha aprendido a dançar em sua juventude por ser uma criança obediente, embora eu não creia que você tenha sido uma criança modelo. Mas, e depois, que foi que você fez durante tantos anos? Ah, confessei, nem eu mesmo sei. Estudei, aprendi música, li, escrevi livros, viajei. Engraçado a ideia que você tem da vida. Sempre metida em coisas difíceis e complicadas. E não aprendeu as fáceis. Não teve tempo para isso. Tinha outras coisas para fazer. Bem, graças a Deus não sou sua mãe. Mas agir assim, como se você já tivesse experimentado toda a vida e nela não encontrasse nada de interessante, isso não. Isso não pode ser. Não rale comigo, supliquei. Já sei que eu estou louco. Espera aí, não me venha com essa história. O senhor não está louco, professor. Está... Até parece que de louco não tem nada. Você é racional de uma maneira estúpida. É o que eu acho. Exatamente como professor. Vamos, como outro sanduíche. Depois você me conta. Pediu para mim outro sanduíche, deitou nele um pouco de sal, untou com mostarda, cortou um pedaço para si e me animou a que comesse a outra metade. Comi, teria feito tudo o que me pedisse, tudo, menos dançar. Fazia-me muito bem estar lhe obedecendo, sentar-me junto a alguém que pergunta, que ordena, que nos desnuda. Se o professor e sua senhora tivessem feito o mesmo comigo algumas horas antes, ter-me-iam evitado muitas coisas. Mas não, assim fora melhor. Do contrário, teria perdido muito mais. E como é que você se chama? Perguntou de repente. Harry. Harry? Que nome mais infantil. E continua sendo uma criança, Harry. Apesar das manchas grisalhas do cabelo, é uma criança e precisa de alguém que vele um pouco por você. Não vou falar mais nada sobre a dança, mas como você está mal penteado, não tem nem mulher, nem amante? Não tenho mulher. Estamos separados. Tenho uma amante, mas não mora aqui. Só a vejo de quando em quando. Não nos entendemos muito bem. Ela resmungou. Você me parece uma pessoa muito difícil, pois ninguém para ao seu lado. Mas que lhe aconteceu hoje de especial para fazê-lo correr assim, tão desesperado? Brigou com alguém? Perdeu no jogo? Aquilo era difícil de explicar. Veja só, comecei a dizer. Na verdade, não foi nada de grave. Fui convidado a jantar em casa de um professor. Devo dizer-lhe que eu não sou professor. Mas na verdade não devia ter ido. Não estou acostumado a sentar-me entre as pessoas e conversar. Já esqueci. Entrei na casa com a sensação de que algo não ia bem. E quando pendurei o chapéu no cabide, veio-me logo a ideia de que em breve iria precisar dele. Pois bem, havia na casa desse professor uma gravura estúpida, que muito me aborreceu. Que gravura? Por que se aborreceu? Perguntou, interrompendo-me. Bem, era um quadro que representava Goethe, sabe, o poeta Goethe, mas não estava ali representando como foi de fato. A rigor não se sabe muito bem como foi na realidade, pois há mais de 100 anos que morreu, mas algum pintor moderno pintou tão alambicado e penteadinho como imaginou que o retrato me irritou e tornou-me odioso. Não sei se me compreende. Estou compreendendo perfeitamente. Não se preocupa. Adiante. Já antes disso, eu não estava lá muito de acordo com o professor. Como quase todos os professores, ele é um grande patriota e, durante a guerra, ajudou decididamente a enganar o povo, com as melhores intenções, é claro, né?
Eu, ao contrário, sou inimigo da guerra. Mas deixemos isso de lado. Continuando a história, não havia a menor necessidade de estar olhando para o retrato. Claro que não. Mas, em primeiro lugar, causou-me pena por causa de Goethe, a quem tenho na mais alta das considerações. E, além disso, porque pensei, bem, estou aqui sentado entre pessoas que me parecem iguais a mim e que devem amar Goethe tanto quanto eu, e devem ter dele uma imagem igual àquela que tenho em meu espírito. E, no entanto, ali está aquele retrato, sem saborrão, falso e meloso, e o acho admirável, e não tenho a menor ideia de que o espírito desse retrato é exatamente o contrário do espírito de Goethe. Acham o quadro maravilhoso, da mesma forma como acham maravilhoso quase tudo, quanto eu também estimo, mas a essa altura eu já perdera de vez toda a confiança, amizade, sentimento de afinidade que podia depositar nessas amáveis pessoas. Além do mais, a minha amizade por eles não era lá grande coisa, de modo que fiquei indignado e triste e compreendi que estava completamente só e que ninguém me compreendia. Sabe o que eu quero dizer? Perfeitamente, Harry. E depois? Você quebrou o quadro na cabeça deles? Não, mas cheguei quase a insultar o professor e me despachei dali correndo. Queria ir para casa, mas lá não encontraria nenhuma mamãe que consolasse o nenenzinho ou que ralhasse com ele, não é? Sim, Harry, você chega a me dar pena. Nunca vi ninguém tão criança quanto você. Também me parecia. Tive de concordar. Deu-me um copo de vinho para beber. Estava comportando-se comigo como se fosse uma babá. Não obstante, eu ia aos poucos percebendo o quanto era jovem e bonita. Acontece que, voltou ela a dizer, há mais de 100 anos, Goethe está morto e Harry o admira tanto que faz dele uma ideia maravilhosa de como teria sido, e nisso está no seu direito, não é mesmo? Mas o pintor, que também admira Goethe e dele tem a sua ideia, esse está errado. E bem assim o professor, já que isso não agrada a Harry, e o põe desesperado a ponto de insultar as pessoas e sair correndo. Se fosse uma pessoa normal, teria simplesmente rido do pintor e do professor. Se fosse louco, teria tirado com um retrato na cabeça deles. Mas como não passa de um garotinho, só sabe correr para casa e pensar em matar-se. Olha, compreendi muito bem a sua história, Harry. É muito engraçada. Me faz rir. Espera aí, nada de beber de um só trago. O Borgonha se bebe aos pouquinhos. Senão dá muito calor. Puxa, a gente tem que ensinar tudo a você, não? Seu olhar era severo e admoestador, como o de uma governanta de 60 anos. Ah, por favor, senhorita, supliquei, contente. Ensine-me tudo. Que você quer mais que eu lhe ensine? Tudo o que a senhorita houver por bem. Olha, vou lhe dizer uma coisa. Há coisa de uma hora que eu estou chamando com toda a intimidade de você e você ainda me vem com esse negócio de senhorita. Cheio de frases rebuscadas, sempre complicando as coisas. Quando uma pessoa trata a gente com intimidade, e isso não nos desagrada, devemos tratá-la com intimidade também. Bem, já lhe ensinei uma coisa. Depois, em segundo lugar, há meia hora sei que se chama Harry. Sei porque lhe perguntei. Mas você nem sequer se interessou em saber o meu nome. Ah, por favor, me interesso sim. Quero saber como se chama. Agora é tarde. Se nos encontrarmos de novo, pode então me perguntar. Hoje é que eu não digo. E agora vou dançar. E como fizesse menção de levantar-se, meu ânimo abateu-se e a angústia tomou conta de mim. Pois se ela fosse e me deixasse só, tudo iria começar de novo. Como uma dor de dentes que passa por um instante e depois volta a abrasar como fogo. Assim reaparece em mim a angústia e o horror. Ah, Deus! Tenha conseguido esquecer. Então, o que estava à minha espera? Podia esperar outra coisa? Espere, exclamei suplicante. Não se vá. Você pode dançar o quanto quiser, mas volta depois para cá. Volte de novo. Volte. Levantou sorrindo. Imaginava-a mais alta. Era esguia, mas não muito alta.
Voltou de novo a lembrar-me alguém. Quem seria? Não conseguia atinar. Volta. Promete? Prometo, mas isso pode durar um instante ou uma hora, talvez. Quero dizer-lhe mais uma coisa. Feche os olhos e descanse um pouco. É disso que você está precisando. Afastei-me para que ela passasse e a saia roçou meus joelhos. Ao sair, olhou-se num pequenino espelho de bolsa, pois ergueu as sobrancelhas e passou a esponja pelo queixo. Depois desapareceu no salão do baile. Olhei em meu redor, caras estranhas, homens fumando, cerveja derramada sobre o mármore das mesas, vozerios, algazarra por toda parte e música de dança em meus ouvidos. Eu devia dormir, me dissera ela. Ah, boa menina, se você soubesse que o meu sono é tão arisco quanto uma duninha. Dormir em meio a este tumulto, sentado a uma mesa, entre o brindar dos copos de cerveja. Sorvi um pouco de vinho, tirei um cigarro do bolso, procurei os fósforos, mas como na realidade não tivesse nenhum desejo de fumar, pus o cigarro diante de mim sobre a mesa. Feche os olhos, me dissera ela. Sabe Deus por que a moça tinha aquela voz, uma voz tão bondosa, maternal. Fazia bem obedecer-lhe. Isso eu já havia descoberto antes. Fechei os olhos, obediente, apoiei a cabeça na parede, ouvi o ruído de 1000 vozes que vinham chocar-se contra mim. Achei graça na ideia de dormir naquele lugar. Resolvi aproximar-me da porta do salão, do baile, e dar uma olhada para dentro. Queria ver a minha formosa companheira dançando. Fiz um movimento para levantar-me e logo me dei conta de como estava exausto, em razão de haver caminhado horas e horas e horas. Por isso, permaneci sentado. E logo adormeci, como me fora ordenado pela voz maternal. Dormi ansioso e agradecido, e sonhei um sonho claro e belo, como há muito não me era dado sonhar. Sonhei que estava sentado numa sala de espera, já fora de moda. A princípio sabia apenas que tinha uma entrevista marcada com alguma pessoa importante. Logo percebi que era o Sr. von Goethe quem iria receber-me. Infelizmente, eu não estava ali em caráter pessoal, mas como correspondente jornalístico, o que muito me desagradava e não podia compreender por que demônios me tinha metido naquela enrascada. Além disso, estava preocupado com um escorpião que aparecia de vez em quando e tentava subir-me pela perna. É certo que saberia defender-me contra o negro rastejante, mas não sabia agora onde se escondera e não me atrevia a procurá-lo. Ademais, não estava muito certo se, por engano, me havia anunciado a Metson em vez de Goethe, a quem confundi de novo em sonhos com Burger, pois lhe atribuía os poemas de Molly. Por outra parte, eu teria apreciado muito o encontro com Molly, pois a imaginava maravilhosa, delicada, musical. Se pelo menos não estivesse ali amando daquele maldito jornal. Meu mau humor foi aumentando, aumentando, e pouco a pouco se concentrava sobre Goethe, a quem já interessava fazer várias reprovações. A entrevista talvez não se encaminhasse a bom termo. O escorpião, apesar de perigoso e escondido bem próximo de mim, talvez não fosse tão mal assim. Pareceu-me que podia significar também algo amistoso. Pareceu-me provável que tivesse algo a ver com Molly, ser uma espécie de enviado seu, ou uma fera heráldica, um belo e perigoso animal da feminilidade e do pecado. Não poderia chamar-se por acaso Vulpius, mas nesse momento um criado abriu a porta, levantei-me e entrei. Lá estava o velho Goethe, baixo, muito ereto, trazendo no peito clássico a enorme condecoração de alguma ordem. Dava a impressão de que ainda governava, de que estava cedendo audiências, de que ainda controlava o mundo sentado em seu museu de Weimar. Pois mal olhou para mim com um movimento de cabeça que lembrava um velho corvo. Começou a falar pomposamente. Com que então, vós, os jovens, não tendes grande apreço por nós e pelos nossos esforços? Exatamente, disse eu, gelado pelo seu frio olhar ministerial. Nós, os jovens, não estamos muito de acordo com Vossa Excelência. Sois demasiado solene para nós, demasiado vaidoso, demasiado autossuficiente e pouco sincero.
Sem dúvida, este é o ponto capital, pouco sincero. O homenzinho lançou a severa testa para a frente e, enquanto sua boca dura e enrugada se distendia num leve sorriso e se tornava encantadoramente viva, o coração bateu-me com força, pois recordei a poesia. Desceu a tarde. E que fora daquela boca e daquele homem que haviam brotado as palavras daquela poesia. Fiquei tão desarmado e vencido naquele instante que, sem dúvida, teria preferido ajoelhar-me diante dele, mas me mantive de pé e ouvi-o dizer com um sorriso: então o senhor me acusa de insinceridade. Isso é coisa que se diga? Tenha a bondade de fazer-se mais explícito. Eu estava contente em poder fazê-lo. Como todos os grandes espíritos, excelentíssimo senhor Goethe, o senhor claramente reconheceu e sentiu a dúvida e a desesperança da vida humana, com seus momentos de transcendência que vão afundar-se de novo na miséria, a impossibilidade de atingir-se à altura ideal dos sentimentos, senão à custa de muitos anos de escravidão à labuta cotidiana. O ardente aspirar pelo reino do espírito em eterna luta mortal com o amor, a perdida inocência da natureza, igualmente ardente e sagrado. Todo esse temeroso oscilar no vazio e na incerteza, essa condenação ao transitório, ao incompleto, ao eternamente empírico e diletante, em suma, toda a falta de escopo a que o ser humano está condenado. Para seu desespero devorador, o Senhor conheceu tudo isso e houve tempo em que também o confessou, e, no entanto, consagrou toda a sua vida a pregar o contrário, manifestando fé e otimismo, espalhando diante de si e dos demais a ilusão de que nosso esforço espiritual tinha algum significado e continuidade. O Senhor fez ouvidos surdos àqueles que sondavam as profundezas e reprimiu as vozes dos que diziam a desesperada verdade, o que se aplica a Kleist e a Beethoven. Ano após ano, o Senhor viveu em Weimar, a acumular conhecimentos e a colecionar objetos de arte, a escrever cartas, a coletá-las, como se tivesse em sua idade provecta encontrado o verdadeiro caminho para eternizar o instante, embora só pudesse mumificá-lo, e a tentar espiritualizar a natureza, embora só se conseguisse ocultá-la sob uma bela máscara. Esta é a insinceridade que nós lhe reprovamos. O velho conselheiro olhou-me pensativo, nos olhos, enquanto sua boca continuava a sorrir. Logo perguntou, enchendo-me de admiração: o senhor deve ter uma profunda objeção contra a flauta mágica de Mozart, não? E antes que eu pudesse responder, continuou: a flauta mágica apresenta-nos a vida como se for um encanto prodigioso, celebra nossos sentimentos, ainda que transitórios como são, como algo divino e eterno, não estando transitórios, não estando, pois, de acordo nem com o Sr. Kleist, nem com o Sr. Beethoven, já que predica a fé e o otimismo. Já sei, gritei furioso. Deus sabe que a flauta mágica que o senhor menciona é o que mais venero neste mundo. Mas Mozart não chegou aos 82 anos de idade, nem teve essas pretensões de continuidade, de ordem, de rígida dignidade que o senhor teve. Não se deu tanta importância. Compôs suas divinas melodias e morreu. Morreu cedo, pobre, desconhecido. O hálito me faltava. Quisera dizer 1000 coisas em 10 palavras. Minha testa começou a suar. Goethe, no entanto, disse, muito amável: pode parecer imperdoável que eu tenha chegado aos 82 anos. Minha satisfação relativamente a esse fato é, entretanto, muito menor do que o senhor imagina. Tem razão quando afirma que sempre tive um grande anseio de perdurar. Sempre vivi em luta contra a morte, temendo-a sempre. Creio que a luta contra a morte, a abstinação absoluta de querer continuar vivo, seja a força motivadora que jaz sob as vidas e atividades de todos os homens representativos. Com meus 82 anos, meu jovem amigo, consegui provar apenas que o homem tem de morrer afinal, da mesma forma como teria morrido quando era um escolar. Se acaso servir de justificativa, queria dizer também que havia muito de infantilidade em minha natureza, de curioso e muito desejo de matar o tempo em brincadeiras.
e custei muito a dar-me conta de que o jogo haveria de acabar afinal. Ao dizer isso, sorria com muita sutileza, quase pilheriando. Sua figura tornara-se maior, desaparecera a rígida postura e forçada dignidade de sua face. O ambiente que nos rodeava estava agora cheio de sonoras melodias, de harmoniosos Lieder de Goethe. Ouvi distintamente a Violetas de Mozart e o Vier Windbusch, de novo enches o bosque e o vale, de Schubert. O rosto de Goethe estava agora corado e jovem, e sorria. Parecia-se agora com Mozart, logo com Schubert, ou como se fora um seu irmão. E a roseta que havia em seu peito estava composta inteiramente de flores silvestres, como a primavera amarela abrindo-se alegre e louçã no meio delas. Não me agradou de todo que o ancião estivesse fugindo às minhas perguntas e reprovações daquela maneira tão irônica, e olhei para ele com um olhar de censura, e isso inclinou-se e, aproximando de mim a boca que se havia tornado inteiramente infantil, sussurrou ao meu ouvido: meu amigo, levas o velho Goethe muito a sério. Não se devem tomar as pessoas idosas que já estão mortas demasiadamente a sério, pois seria cometer uma injustiça contra elas. Nós, os imortais, não gostamos de coisas que devem ser levadas a sério. Preferimos gracejar. A seriedade, meu jovem, é uma consequência do tempo. Consiste, permito-me confiar-lhe, numa superestimação do tempo. Eu também, em minha época, dei valor demais ao tempo, por isso que ele viveu 100 anos. Mas na eternidade, como vês, não há tempo. A eternidade não é mais que um momento, cuja duração não vai além de um gracejo. E em verdade já não se podia continuar falando a sério com o homem. Dava pulos de contentamento, ágil e flexível, e logo deixou a primavera saltar de sua condecoração como se fosse um foguete para, em seguida, fazê-la encolher-se e desaparecer. Enquanto se exibia de um lado para o outro com seus passos de dança e suas visagens, tive de admitir pelo menos que aquele homem não se havia esquecido de aprender a dançar. Fazia-o maravilhosamente. Então lembrei-me do escorpião com antes de Molly e perguntei a Goethe: diga-me, Molly está aí? Goethe riu sonoramente. Caminhou para a escrivania e abriu uma gaveta, tirou de dentro uma caixa de couro ou de veludo, abriu-a e colocou-a diante dos meus olhos. Dentro havia uma diminuta perna de mulher, perfeita e brilhante, repousando sobre o escuro fundo da caixa. Uma perna encantadora, um pouco inclinada no joelho, estirando o pé para baixo e com os delicados dedos em ponta. Estendi a mão e quis apanhar a pequenina perna, que tanto me havia encantado, mas quando quis tomá-la entre os dedos, me pareceu que o brinquedinho se movia com um imperceptível movimento e de súbito assaltou-me a suspeita de que podia ser o escorpião. Goethe pareceu compreendê-lo, parecia mesmo que o tivesse feito de propósito, com o fito de provocar aquela febril dissensão entre o desejo e o temor. Estendeu o provocante escorpião muito próximo do meu rosto, me viu desejá-lo, me viu retroceder horrorizado, e isso parecia causar-lhe grande prazer. Enquanto me provocava com um objetivo encantador e perigoso, voltara a tornar-se novamente velho, convertera-se num ancião de 1000 anos, com os cabelos brancos como a neve e o rosto enrugado de ancião. Sorria, sereno, silencioso, um riso que lhe comovia as entranhas com o insondável humorismo dos velhos. Quando despertei, havia esquecido o sonho do qual só me recordei mais tarde. Dormira mais de 1 hora, em meio à música e algazarra, na mesa de um salão, como jamais julgara possível. A adorável moça estava de novo diante de mim e sua mão repousava em meu ombro. Me dá 2 ou 3 marcos, disse. Tenho de pagar algo no salão. Dei-lhe minha bolsinha de níqueis. Ela tomou-a, saiu, mas voltou em seguida. Bem, agora posso sentar-me com você um pouco. Mas logo tenho de ir embora. Tenho um encontro. Estremeci. Com quem? Perguntei com precipitação. Com o senhor. Com o senhor, meu caro. Convidou-me para irmos ao bar Odeon. Ah,
Pensei que você não me deixaria sozinho. Então por que não me convidou? Alguém passou à sua frente. É bom que assim você economiza dinheiro. Conhece o Odeon? Depois da meia-noite só servem champanhe, as poltronas são de veludo, tem uma orquestra de jazz, tudo muito elegante. Eu jamais dera importância a tais coisas. Ah, disse, suplicante, mas eu quero convidá-la. Pensei que estivesse subentendido, agora que somos amigos. Escolha o lugar que bem lhe aprouver. Venha, por favor, eu lhe peço. Muito obrigada, mas acontece que palavra é palavra. Já me comprometi com o outro, tenho de ir. Mas não fique triste por isso. Vamos, beba um outro gole. Ainda há vinho na garrafa. Bebam e depois vai tranquilo para casa. Promete? Não, para casa não posso ir. Ah, voltamos à mesma história de sempre. Será que você não entra em acordo com Goethe? Nesse momento recordei de meu sonho com Goethe. Mas se é verdade que não quero ir para casa, pois então fique aqui. Eles alugam quartos. Quer que eu peça um para você? A ideia agradou-me e perguntei-lhe quando voltaria a vê-la. Onde morava? Mas ela não me disse. Bastava procurá-la por aí, que acabaria encontrando. Posso convidá-la para irmos a um lugar? Que lugar? Qualquer um que você queira. Está bem. Terça-feira podemos jantar no Velho Franciscano, no primeiro andar. Nos encontramos lá. Estendeu-me a mão e analisei que essa se casava perfeitamente com sua voz, formosa e cheia, sábia e bondosa. Ela sorriu ironicamente enquanto eu lhe beijava a mão. E no último instante voltou-se de novo para mim e disse: quero dizer-lhe mais uma palavra a propósito de Goethe. O que lhe aconteceu em relação a Goethe, de quem não pôde suportar certas representações, acontece comigo em relação aos santos. Aos santos? Você é tão religiosa assim? Não, não sou religiosa. Infelizmente, mas já fui noutra época e mais tarde voltarei a ser. Agora não tenho tempo para isso. Não tem tempo? É preciso tempo para ser religioso. É preciso tempo para ser religioso? Claro que sim. Para ser religioso é preciso tempo, muito tempo. Ter a independência de tempo. Não se pode ser formalmente religiosa e viver ao mesmo tempo na realidade e levar as coisas a sério. O tempo, o dinheiro, o bar, o Odeon e tudo mais. Compreendo. Mas o que foi que disse a propósito dos santos? Bem, há muitos santos pelos quais tenho devoção. Santo Estevão, São Francisco e outros. Às vezes vejo imagens dele também do Salvador e da Virgem Santíssima. Imagens tão piegas, tão falsas e estúpidas que não posso suportar, como lhe aconteceu com a gravura de Goethe. Quando vejo uma imagem tão melosa e apalermada do Salvador ou do Santo de Assis, que os outros acham tão devota e edificante, considero um insulto ao verdadeiro Salvador e penso: ah, ele viveu e sofreu tão terrivelmente para que as pessoas se contentem com uma estampa tão idiota. Apesar disso, sei também que a imagem que faço do Salvador ou de São Francisco não passa de uma imagem humana que não alcança nem de leve a imagem original, e que o Salvador, por sua vez, acharia a imagem interior que faço dele tão estúpida e insuficiente quanto acha aquelas estampas medíocres. Estou lhe dizendo isso não para lhe dar razão por seu mau humor, sua fúria contra o retrato de Goethe. Não, nisso você não tem razão. Digo-lhe simplesmente para demonstrar-lhe que posso compreendê-lo. Vocês, os artistas e os eruditos, têm coisas singulares no miolo, mas no fundo não passam de pessoas iguais às outras. E nós também temos nossos sonhos e fantasias na cabeça. Também notei, ilustre senhor, que teve certa vacilação em me contar sua história sobre Goethe, que teve de esforçar-se para compartilhar suas ideias com uma moça simples como eu. Por isso quis demonstrar-lhe que não precisava esforçar-se tanto. Compreendo perfeitamente. Bem, já disse o que queria e agora você vai para a cama. Ela se foi e uma velha criada subiu comigo 2 lances de escada. Primeiro perguntou-me onde estava minha bagagem e quando se inteirou de que eu não trazia nenhuma,
tive de pagar-lhe o pouso adiantado. Depois levou-me por uma escada velha e escura até um quarto e me deixou só. Ali havia uma cama de madeira estreita e dura, e da parede pendiam uma espada e um cromo de Garibaldi, além de uma coroa de flores murchas de alguma festa de associação. Eu teria dado tudo por um pijama, mas ao menos havia água e uma pequena toalha. Podia lavar-me. Depois meti-me vestido na cama, deixei a luz acesa e tive tempo para refletir. Então acertei as contas com Goethe. Fora esplêndido que me visitasse em sonhos, e aquela maravilhosa jovem, se pelo menos eu lhe soubesse o nome. De repente uma pessoa viva percute a campânula de cristal da minha apatia e me estende a mão, uma mão boa, bela, cálida. De repente voltam a surgir coisas que me afetam, nas quais posso pensar com alegria, com preocupação, com interesse. De repente uma porta que se abre, por ela entra a vida para mim. Talvez possa voltar a viver, talvez possa voltar a ser gente. Minha alma, que havia tombado adormecida no frio e quase se enregela, respira de novo e volta a bater, sonolenta, as pequenas asas débeis. Goethe estivera comigo. Uma jovem me animara a comer, a beber e a dormir, se mostrara amável comigo. Me havia sorrido, me chamara de criança tola. E aquela maravilhosa amiga me havia falado também sobre os santos e me mostrara que até em minha prodigiosa esquisitice eu não estava só, nem era incompreendido, nem era uma enfermiça exceção, mas que tinha irmãos que me compreendiam. Voltaria a vê-la? Com certeza. Podia confiar nela, palavra é palavra. E antes que me desse conta, peguei no sono e dormi durante 4 ou 5 horas. Eram mais de 10 da manhã quando acordei, com as roupas todas amarrotadas, exausto em minha cama, e a memória semi-esquecida da sensação horrível do dia anterior. Mas estava vivo, tinha esperança e felizes pensamentos. Ao voltar para casa, já não sentia aquele terror que teria sido se regressasse na véspera. Na escada, no andar acima do Pinheirinho, dei de encontro com a tia, minha hospedeira, a quem via de raro em raro, mas cuja amistosa presença me era muito agradável. Tal encontro não fora muito oportuno, pois estava sujo e tresnoitava, despenteado e com a barba por fazer. Cumprimentei-a e quis passar adiante. Ela sempre respeitava meu desejo de estar sozinho e de não ser observado continuamente, mas hoje parecia ter-se rompido um véu entre mim e o mundo em redor, ter-se desmoronado barreira. Ela sorriu e permaneceu parada. Divertiu-se essa noite, hein, Sr. Haller? Não desfez a cama e de certo deve estar cansado, não? Sim, disse eu. Eu tive de sorrir também. A noite de ontem foi animada e, como não quisesse interromper a paz de sua casa, acabei dormindo num hotel. Meu respeito pela calma e a honorabilidade de sua casa é muito grande e às vezes me sinto como um corpo estranho nela. Não faça pouco, Sr. Haller. Eu só faço pouco de mim mesmo, pois não devia fazê-lo. Não devia sentir-se em minha casa como um corpo estranho. Pode viver como melhor lhe convenha e fazer o que bem entenda. Já tive muitos inquilinos distintos, verdadeiras joias de amabilidade, mas eu era tão sossegado ou nos incomodou menos que o senhor. E agora, quer tomar uma xícara de chá? Não me opus. Na sala de jantar, entre formosos retratos de seus antepassados e os móveis de seus avós, tomei um chá excelente e conversamos um pouco. A amável senhora, sem que o perguntasse expressadamente, ficou sabendo algumas coisas a respeito da minha vida, de meus pensamentos, e ouviu-me com esse misto de respeito e de indulgência maternal que as mulheres prudentes têm para com as complicações dos homens. Falou-me também de seu sobrinho e me mostrou, num quarto contíguo, o trabalho que esse fizera durante as últimas férias, um aparelho de rádio.
Ali o esforçado jovem passava seus momentos de ócio e montara aquela máquina. Seduzido pela telegrafia em fios, prostrado, de joelhos diante do Deus da técnica, cujo poder possibilitou o descobrimento, após milhares de anos, de um fato que todos os pensadores sempre souberam, e do qual fizeram melhor uso do que nesse recente e muito imperfeito estágio atual. Falamos a propósito disso, pois a senhora era inclinada à devoção e aos temas religiosos não lhe eram desagradáveis. Disse-lhe que a onipresença de todas as forças e ações era bem conhecida pelos antigos hindus, e a técnica havia simplesmente traduzido um pouco desse fato à consciência humana, e por esse meio, no que se refere às ondas sonoras, havia construído um emissor e um receptor que ainda estavam totalmente imperfeitos. A base daquela ideia antiga, a irregularidade do tempo, não fora ainda observada pela técnica, mas naturalmente viria a ser finalmente descoberta e cairia nas mãos dos laboriosos engenheiros. Seria descoberto talvez muito em breve, pois só as imagens e acontecimentos presentes, momentâneos, poderiam chegar continuamente até nós, como a música de Paris ou de Berlim se faz agora audível em Frankfurt ou em Munique. Mas também tudo o que já aconteceu fica registrado e pode tornar-se atual, e que um dia, com fios ou sem eles, ou sem ruídos, chegaremos a ouvir a voz do rei Salomão ou a de Walter von de Wogensweide, e que tudo isso, como hoje os primórdios do rádio, só servirá ao homem para fugir de si mesmo e de sua meta e envolver-se numa rede cada vez mais cerrada de distrações e ocupações inúteis. Mas disse todas essas coisas não no costumeiro tom de amargura, desdém contra os tempos atuais e a técnica, mas em tom de pilhéria e com ar brincalhão. As senhoras se ria e passamos assim 1 hora juntos, a tomar chá e a nos divertirmos. Havia convidado o admirável jovem do Águia Negra para a noite de terça-feira, e não me foi fácil esperar que chegasse aquele dia. Quando por fim chegou a terça-feira, tive perfeita noção da importância que tinham para mim as relações com aquela moça, uma simples desconhecida, e isso me encheu de espanto. Só pensava nela, esperava tudo nela, estava disposto a sacrificar-lhe tudo e pôr tudo a seus pés, embora não estivesse em absoluto enamorado dela. Bastava imaginar que não compareceria ao encontro ou que dele se houvesse esquecido para ver claramente o que ela representava para mim. O mundo me parecia então novamente vazio, os dias eram escuros e destituídos de encanto. Voltava a envolver-me a cruel quietude e a morte. E não via outra saída daquele inferno silencioso senão a navalha de barbear. E a navalha de barbear não fora nada agradável para mim nesses dias. Não havia perdido nada de seu antigo horror. Isto era exatamente mais terrível. Senti uma profunda e opressiva angústia em cortar a garganta. Temia a morte com uma força tão obstinada e selvagem como se fosse o homem mais saudável do mundo e minha vida um verdadeiro paraíso. Conhecia meu estado com plena e brutal clareza e reconhecia que a tensão insuportável entre o não poder viver e o não poder morrer era o que me fazia dar tanta importância à desconhecida, a linda bailarina do Águia Negra. Era a única janela, a luminosa e diminuta abertura em minha sombria e angustiosa caverna. Era a salvação, o caminho para a liberdade. Haveria de ensinar-me a viver, ou ensinar-me a morrer. Haveria de tocar com sua mão firme e formosa meu coração transido, para que ele, em contato com a vida, de novo florescesse ou se tornasse em cinzas. De onde tirava ela essa força? De onde lhe vinha a magia? De que profundos abismos se elevava até ela essa profunda significação que tinha para mim? Não sabia, e não me importava sabê-lo. Bastava-me saber de sua existência. Nenhuma ciência, nenhum conhecimento me importava tanto. Estava saciado deles. Precisamente disto consistia a ignomínia e o tormento mais agudos de que eu padecia. Ver tão claramente meu próprio estado,
ter perfeita consciência dele. Via a este infeliz, a este lobo da estepe, diante de mim como uma mosca numa teia de aranha, e contemplava como seu destino forçava o desenlace, como pendia da teia, enlaçado e indefeso, como a aranha se dispunha a devorá-lo, como aparecia também uma salvadora mão. Poderia dizer as coisas mais racionais e inteligentes sobre a concatenação e os motivos do meu padecimento, da enfermidade de minha alma, de meu enfeitiçamento e de minha neurose, pois a mecânica era evidente para mim. O que mais me fazia falta, aquilo por que suspirava tão desesperadamente, não era saber e compreender, mas vida, decisão, movimento e impulso. Embora durante aqueles 2 dias de espera nunca duvidasse de que minha amiga cumpriria o prometido, as últimas horas estive muito excitado e inseguro. Nunca na vida esperara com tamanha ansiedade a noite de nenhum dia, e embora a tensão e a impaciência se me tornassem quase insuportáveis, aquilo me causou um grande bem. Era indizivelmente formoso e novo para mim. Para o desiludido que há muito tempo nada mais esperava, que não se satisfazia com o que quer que fosse, era maravilhoso correr daqui para ali o dia todo cheio de impaciência, de inquietude e veemente expectativa. Imaginar antecipadamente o encontro, a conversação, os acontecimentos da noite, barbear-se, vestir-se para o encontro, com muito apuro, camisa nova, gravata nova, cordões novos nos sapatos. Fosse quem fosse aquela moça inteligente e misteriosa que tivesse chegado até mim por este ou aquele caminho, tudo me era indiferente. Ali estava e realizara-se o prodígio de eu voltar a sentir-me um ser humano e encontrar novamente interesse na vida. Só me importava que tudo prosseguisse, abandonar-me àquela atração, seguir aquela estrela. Momento inesquecível em que tornei a vê-la. Estava sentado junto a uma mesinha no antigo e confortável restaurante, a qual eu conservava pelo telefone, eu reservara pelo telefone, sem que houvesse necessidade. Examinei o cardápio, coloquei no jarro 2 formosas orquídeas que comprara para presentear minha amiga. Tive de esperá-la algum tempo, mas sempre na certeza de que viria, e não me angustiei. E chegou e deteve-se junto ao vestiário, me cumprimentou somente com um olhar atento, um tanto inquisitivo, de seus claros olhos cor de cinza. Desconfiado, fiquei observando como o moço do vestiário se comportaria com ela. Não, graças a Deus não houve qualquer intimidade entre eles, qualquer falta de respeito. Mostrou-se impecavelmente correto. E, no entanto, se conheciam, pois ela o chamou por Emil. Quando lhe dei as orquídeas, alegrou-se e sorriu. Muito obrigada pela sua atenção, Harry. Você queria me dar um presente, não é? E não sabia exatamente o que me dar. Não estava certo se eu ficaria satisfeito em receber o presente ou se me ofenderia. Por isso escolheu orquídeas, que não passam de flores, mas são sempre muito apreciadas. Portanto, muito, muito grata. E aproveito para dizer-lhe que não quero que me traga presentes. Vivo às custas dos homens, mas não quero viver à sua custa. Mas como você está diferente, parece até outra pessoa. Outro dia estava como alguém que foi salvo da forca e agora já está quase um homem outra vez. Bem, diga-me, fez o que lhe ordenei? Que foi que você me ordenou? Você se esqueceu? Estou perguntando se aprendeu a dançar o fox. Você disse que tudo o que desejava era receber ordens minhas, que nada lhe era mais agradável do que obedecer-me. Não se recorda? Recordo-me, sim, e volto a repetir, com toda a sinceridade. Então aprendeu a dançar? Mas pode-se aprender com tanta rapidez assim, de um dia para o outro? Claro que sim, numa hora se pode aprender o fox, o Boston, em 2. O tango demora mais, mas esse não precisa aprender. Agora queria saber, afinal, como que é seu nome? Olhou para mim silenciosa, um momento. Acho que você será capaz de adivinhá-lo. Gostaria muito isso que adivinhasse. Preste bastante atenção e olhe bem para mim. Você às vezes não acha que tem feições de rapaz? Agora, por exemplo. Sim, agora que me fixava bem, podia assegurar que a moça tinha feições de rapaz.
Enquanto examinava, aquele rosto começou a falar-me e recordou minha própria infância. E um amigo daquela época que se chamava Herman, por um momento pareceu-me converter-se inteiramente naquele Herman. Se você fosse homem, disse assombrado, diria que seu nome é Herman. Quem sabe, talvez eu seja um homem e esteja simplesmente disfarçada? Disse ela em tom jocoso. Seu nome é Hermínia? Assentiu resplandecente, alegre por eu haver adivinhado. Naquele instante serviram sopa, começamos a jantar e ela mostrou-se infantilmente satisfeita. O que mais me agradava nela, o que mais me encantava, era que podia passar, de repente, da mais profunda seriedade para a alegria mais regozijante, e vice-versa, sem a menor dificuldade, como se fosse um menino pródigo. Nesse momento parecia divertir-se, logo zombava de mim por causa do foxtrot. Até me deu um pequeno toque com o pé, elogiou a ceia com entusiasmo, notou que eu me preocupara em vestir-me bem, mas que havia muitos detalhes a corrigir nas minhas arrumações. Numa pausa perguntei-lhe, como você conseguiu num instante parecer-se tanto com o rapaz que eu pudesse adivinhar seu nome? Ah, foi você mesmo que o fez. Não compreende, meu ilustre senhor, que eu lhe agrado e tenho importância para você exatamente por ser como um espelho seu, porque dentro de mim há algo que responde e compreende o seu ser? Na verdade, todos os homens deveriam ser espelhos uns dos outros e responder-se e compreender-se mutuamente. Mas os corujões, como você, são um tanto estranhos e caem facilmente no engano de acreditar que não podem mais ler nem ver nada nos olhos dos demais, que isso já não lhes diz respeito. E quando um corujão encontra de repente um rosto que o contempla de verdade, sente nele algo assim como uma resposta e um parentesco. Se alegra, naturalmente. Você sabe tudo, Hermínia, exclamei assombrado. E tudo exatamente como você diz. No entanto, você é tão diferente de mim. É o contrário de mim. Tem tudo que me falta. É bom que você pense assim, disse laconicamente. E aí passou por seu rosto, que me parecia mesmo um espelho mágico, uma pesada nuvem de seriedade. E de súbito aquele rosto falou não só com seriedade, tragicamente, mas também insondavelmente como através dos olhos vazios de uma máscara. Lenta, palavra por palavra, como se falasse contra a vontade, disse: não se esqueça daquilo que me disse, que eu deveria mandá-lo e que seria uma alegria para você obedecer ao meu mando. Não se esqueça disso. Saiba de uma coisa, meu pequeno Harry. Assim como há algo em mim que corresponde a você e lhe inspira confiança, o mesmo se dá comigo em relação a você. Outro dia, quando vi você entrar no Águia Negra, exausto e ausente, como se não pertencesse a esse mundo, senti imediatamente: este homem me obedecerá. Este está desejando que eu lhe dê ordens. Isto é o que farei. Para isso foi que eu vim. Para isso ficamos amigos. Falou com tamanha seriedade, tão dentro de um impulso profundo de sua alma, que não procurei nem tranquilizá-la, nem dissuadi-la. Ela balançou a cabeça, franziu o senho e, com um olhar dominante e a voz inteiramente fria, continuou: você terá de manter sua palavra, meu pequeno, pois do contrário se arrependerá. Receberá ordens minhas e terá de cumpri-las todas, ordens agradáveis e belas. Será para você um prazer cumpri-las. E por fim terá de obedecer ao meu último comando, Harry. Obedecerei, disse eu concordante. E qual será a sua última ordem para mim? Eu quase o suspeitava. Deus sabe por quê. Ela estremeceu e parecia despertar lentamente de seu ensimesmamento. Seus olhos não me abandonavam. Logo se tornaram mais sinistros. Seria mais prudente não lhe dizer nada, mas não quero ser prudente, Harry. Dessa vez não quero. Quero o contrário. Escute. Você vai ouvir, terá logo de esquecer-se do que ouviu. Achará graça nisso. Chorará por causa disso. Preste atenção, pequeno. Quero brincar com você na vida e na morte, meu irmão. E antes de começarmos a jogar, vou colocar minhas cartas sobre a mesa. Que formoso era seu rosto, que celestial estava ao dizer isto. Nos olhos frios e claros flutuava a tristeza de quem sabe. Aqueles olhos pareciam já ter sofrido todas as dores
imagináveis e aquecido nelas. Seus lábios falavam com dificuldade, como se fala quando o frio nos entumece o rosto. Mas entre os lábios, nas comissuras da boca, no voltear da ponta de sua língua, que raramente se deixava ver, havia, em contradição com o olhar e a voz, uma doce sensualidade jubilosa de íntimo regozijo. Sobre a fronte serena e lisa pendia um cacho, e dali, daquele trecho da face, onde pendia o anel de cabelos, manava de quando em quando, como um hálito vivo, aquela vaga semelhança de rapaz, de magia hermafrodita. Eu a ouvia cheio de angústia e, no entanto, como atordido, como meio ausente. Você gosta de mim, prosseguiu, pelos motivos que já lhe disse. Consegui romper a sua solidão porque eu arranquei das próprias portas do inferno e consegui despertá-lo. Mas quero algo mais de você, muito mais. Quero que você se apaixone por mim. Não, não me interrompa, deixe-me falar. Você me aprecia muito, já sei, está agradecido, mas ainda não está apaixonado por mim. Quero que você fique, e isso faz parte do meu plano. Só vivo para que os homens se apaixonem por mim. Mas presta atenção, não faço isso por achar você encantador. Eu não estou mais apaixonado por você, Harry, do que você por mim. Mas necessito de você como você necessita de mim. Necessita de mim agora, nesse momento, porque está desesperado e necessita de alguém que o empurre para a água que lhe devolverá a vida. Precisa de mim para ensiná-lo a dançar, a rir, aprender a viver. Mas eu não preciso de você hoje, e sim mais tarde, para algo muito importante e maravilhoso. Quando você estiver apaixonado, eu lhe darei minha última ordem e você terá de obedecer. E isso será proveitoso tanto para você quanto para mim. Consertou na jarrinha uma das orquídeas violeta, escura de hastes verdeadas, inclinou o rosto um momento e olhou fixamente para ele. Não lhe será fácil, mas terá de fazê-lo. Terá de cumprir a minha ordem. Terá de matar-me. É isso. Agora não me pergunte mais nada. Com os olhos ainda fitos na orquídea, emudeceu. O rosto distendeu-se-lhe como um botão que florescesse e de súbito apareceu um sorriso encantador em seus lábios, ao passo que os olhos permaneceram fixos e alheios por um instante. Logo ergueu a cabeça, movendo o pega-rapaz, bebeu um gole d'água, deu-se conta de que estávamos jantando e inclinou-se sobre o prato com alegre apetite. Eu escutara palavra por palavra sua inquietação, exposição. Pressentira mesmo o significado de sua última ordem antes que ela houvesse pronunciado e não me assustei ao ouvi-la dizer: você terá de matar-me. Tudo o que disse soou-me convincente e predestinado. Aceitei-o e não me opus a isso. E, no entanto, apesar da crua seriedade com que ela o pronunciara, tudo aquilo para mim carecia de realidade. Não o podia levar a sério. Uma parte de minha alma bebeu suas palavras e acreditou nelas. Mas a outra acudiu conciliadora e veio assegurar-me que também esta prudente, sadia e segura Hermínia tinha seus momentos de devaneio e seus estados nebulosos. Mal terminara de pronunciar suas últimas palavras, um véu de irrealidade e inexistência baixou por sobre elas. Não obstante, eu não podia ir de um polo ao outro assim, com a mesma rapidez com que Hermínia o fazia. De modo que um dia terei de matá-la? Perguntei ainda meio em sonho, enquanto ela ria e trincava um frango com grande satisfação. Sem dúvida, disse, mas não vamos voltar ao assunto, pois estamos jantando. Seja bonzinho, peça agora um pouco mais de salada para mim. Não está com apetite? Acho que lhe falta ainda aprender aquilo que é natural nas outras pessoas, como, por exemplo, o prazer de comer. Veja só esse peito de pato. Quando se separa a carne branca e deliciosa do osso, é como se fosse uma festa. Deve ser para o nosso coração tão apetitoso, emocionante e sensível quanto para
um jovem ajudar pela primeira vez a namorada a tirar o casaco. Compreendeu? Não? Você burrinho mesmo. Aqui, vou lhe dar um pedacinho dessa carne para você provar. Assim, abra a boca. Ah, que bobão você é. Fica olhando em torno para ver se estão observando você comer do meu garfo. Não ligue para isso, filho pródigo, não farei um escândalo, mas pobre daquele que não pode se dar a um prazer sem pedir antes a permissão dos outros.